Alô, meus amigos, um bom dia para você. Estamos de volta no canal Night Vila Belmiro com informações do Santos nesta manhã. Antes de mais nada, eu não vou me atrelar e continuar falando sobre o que já foi dito ontem a respeito da partida de ontem. Só vou dizer uma coisa, para mim, o Santos foi fraco, foi mal, poderia sim ter ganhado essa partida, não ganhou, deixou a desejar. Então, para mim, eu não vou comentar sobre esse jogo. Para mim, negativamente, não gostei e achei que o Santos ficou devendo muito. Bom, já que eu não vou comentar a respeito desse jogo, eu vou falar de um jogador que não iria sair do Santos, porque o Marcelo Teixeira tinha dito que não ia desfazer o jogador da base, mas o caso mudou, né? O caso mudou, chegou uma nova proposta para o Santos e a diretoria do Santos realmente agora parece que vai se desfazer desse jogador. Inclusive, o seu empresário já está em Israel, já fazendo as tratativas desse empréstimo com direito à compra do jogador. Eu falo para você após a nossa vinheta quem é esse jogador que vai despedir do Santos. Pelo que consta, aquilo que o Marcelo Teixeira disse lá atrás, parece que não vai conseguir se confirmar. E o clima também não é bom para esse jogador, então acho que vai sair mesmo. Eu volto com você rapidinho para falar sobre isso. A partir de agora, você fica com o melhor da Night Vila Belmiro. Informações do Santos para você. Night Vila Belmiro. A apresentação do Night Vila Belmiro. Amigos do canal Night Vila Belmiro, um grande abraço para você. Chegamos para falar do Santos e na informação que nós temos aqui, para passar para vocês rapidinho, sem passar manteiga no bigode do gato, é a respeito do Wesley Patati, né? O Wesley Patati recebeu 2 propostas, sendo que uma delas, agora sim, pode se confirmar, está bem adiantado, em baixa no Santos por polêmicas e outras tratativas. O jogador de 20 anos pode ter realmente aí a sua definição para jogar fora do Santos. O que acontece é o seguinte: o atacante de 20 anos pode ser emprestado ao Maccabi Tel Aviv com opção de compra, tá? O Santos tinha recebido propostas antes pelo Patati, mas na questão, na época, o presidente Marcelo achou que ia segurar o jogador porque queria ver mais o jogador atuando pelo Santos. Achou muito cedo a negociação. Mas depois de notar que o jogador não estava sendo aproveitado, que o Carille pouco estava interessado em usar o jogador, e aí o Santos acaba recebendo uma nova proposta, né? E pode estar de saída. Afinal, o clube da Vila Belmiro recebeu uma proposta do Maccabi Tel Aviv, acho que é esse o nome, de Israel, pelo empréstimo do jogador com opção de compra, tá? Dessa maneira, a negociação é considerada avançada pela diretoria. Patati não vem tendo chances no Santos. O técnico Fábio Carille, em baixa, né? Ele não foi relacionado pelo treinador no duelo contra o CRB, né? No domingo. E o empresário do jogador já está em Israel, né? E vai avançando nas tratativas com o clube que disputa a eliminatória da Liga dos Campeões. Então, praticamente, falando desta forma, tá muito fácil de a gente afirmar que o Patati tá fora do Santos. E esse empréstimo já vem com a cláusula de compra. Para você ter uma ideia, a proposta formulada desse futebol, desse time Maccabi, é o seguinte: ele aumentou em 100 mil para 200 mil euros pelo valor do empréstimo, tá? Então era 100 a primeira proposta. Aí o Marcelo nem ficou balançado em tirar o jogador, né? Agora aumentou de 100 para 200 mil euros o valor do empréstimo e o aumento de 1,5 milhões para 2 milhões de euros, o valor pela compra de 60% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 40% continuarão com o Santos, tá? Então, mesmo o Patati saindo do Santos Futebol Clube, o Santos continua
né, continua com 40% desse montante, né? E também tem uma coisa muito interessante. A multa de 250 mil euros em caso de desistência da compra. Então vamos lá. Analisando bem rapidinho para você entender. A primeira proposta feita pelo Maccabi era de 100 mil euros. Então, já aumentou de 100 para 200 mil pelo empréstimo. Tem a cláusula de compra do jogador, né? Um aumento de 1,5 milhão para 2 milhões por 60% dos direitos do atleta. E tem mais uma cláusula de multa de 250 mil euros em caso de desistência da compra. Então vamos pensar assim, vamos analisar para ver o Santos. Para mim tá bem encaminhado isso aí. O Santos tá ótimo. Por quê? Porque o Santos vai emprestar o jogador com a cláusula de compra. O Santos ainda tem 40% de direitos econômicos do atleta, mesmo ele jogando lá fora, o Santos mantém os seus direitos em cima do atleta. E tem mais uma situação. Caso o Maccabi venha desistir da contratação no final do empréstimo, terá que pagar ao Santos 250 mil euros, né? Então, quer dizer, eu acredito que facilitou essa venda. Se nós tínhamos, né, se a gente estava com dúvida que essa venda poderia acontecer, agora a gente não tem mais dúvida, né? Não tem mais dúvida. Por quê? Porque primeiro o empresário do Patati já está em Israel fazendo as tratativas da negociação. Então, para mim, já está mais do que vendido, mais do que batido o martelo. Para mim, o Patati já está fora dos planos do Santos. Seria bom a questão do Patati sair do Santos agora? Olha, é um jogador novo, apenas 20 anos. Eu acho que até merecia mais oportunidades. Mas devido àqueles problemas extra-campo que causaram aí alguns jogos do Patati, que ele acabou não jogando pelo Santos por causa desse clima que ele causou dentro do vestiário. Então isso acabou também fazendo com que ele ficasse de canto, de lado, né? E não desse sequência para os jogos. Agora, bom, pelo menos nessa questão, a gente pensa no seguinte financeiro, tá? Porque o Santos fica resguardado com 40% do atleta. Se o atleta vingar lá na frente, o Santos ainda mantém aí os seus 40% em cima do jogador. O Santos tem a multa de 250 mil euros caso o Maccabi desista da contratação do jogador. Então, cara, eu acho que ficou bom. Para mim ficou bom. Porque se o jogador não vai ser aproveitado, né? Se não tem clima para o jogador ser aproveitado, pelo menos nesse momento, existe essa possibilidade, já está sendo feito as tratativas com essas cláusulas, então tá tranquilo. Então é só pegar, fazer o lacinho, colocar, levar o menino lá pro aeroporto, entregar lá pros caras e vida que segue, tá? Porque nesse caso o Santos não tá perdendo. Pelo menos, pelo que eu entendi, não tá perdendo, né? Você tem a grana que você vai receber, você ainda tem 40% dos direitos do atleta e tem os 250 mil no caso da quebra de contrato, se o Maccabi não ficar com o jogador. Tá aí, pessoal, uma grande informação para você. Patati está dando um tchau. Quem quer sorrir, quem quer brincar, é com Patatá, porque o Patati já foi, ó. Não jogará mais no Santos, para mim já tá mais do que certo com essas tratativas, com essa negociação, que negociações praticamente tá certo. Mas futebol é dinâmico. A gente já tá cravando que tá fora, mas sabe como é que é as coisas, né? Mas pelo que nós entendemos aqui das informações que temos, o Patati já não faz mais parte do Santos. Para mim é caçapa no meio. Um abraço, pessoal. Volto já com mais do Santos aqui na Night Vila Belmiro. Valeu.